Olá pessoal, professor Paulo, disciplina de meteorologia, aula número 4. Vamos conversar hoje sobre as nuvens, né? Seguem as informações de contato. Unidade 7, nuvens, né? É um fenômeno bastante importante, sempre presente durante os nossos voos, tá? É bastante extenso também essa unidade, várias nomenclaturas novas, diferentes aí para a gente aprender, né? Então, é válido prestar bastante atenção, né? E realmente estudar, né? Escrever ou ler bastante, né? Cada um tem a sua forma aí de assimilar o conhecimento, né? Mas é um conhecimento que é bastante importante para as provas aí da ANAC, tá? Então, o que são nuvens, tá? Nuvens é um conjunto visível de partículas de gelo ou água, tá? Então, vimos nas aulas anteriores que a gente pode ter a água, né, em 3 estados físicos, né? Estado gasoso, líquido, tá? Ou sólido. Então, enquanto essa água está no estado gasoso, ela não é visível, tá? A partir do momento que ela passa para o estado líquido ou sólido, aí sim nós já vamos ter uma visibilidade e aí sim nós vamos ter as nuvens, tá? Então, as nuvens elas podem estar em estado líquido ou em estado gasoso, tá? Se elas estiverem em suspensão na atmosfera, né, esse conjunto de partículas de gelo ou água, né, vamos ter nuvens, né? Como são formadas, tá? Então, elas são formadas quando acontece a condensação do vapor d'água presente na atmosfera, né? Então, vimos ali nas aulas iniciais que o vapor d'água ele pode estar aí de 0 a 4%, né? E aí, quando esse vapor, né, ele se transforma em água, né, aí sim nós temos nuvens, tá? Então, é o princípio de funcionamento aí de alguns mecanismos, né, de alguns medidores aí de nebulosidade, tá? É detectar a umidade na atmosfera, né? Então, onde tiver umidade, tem nuvem, tá? Quando é que essa condensação, então, acontece, tá? Quando aumenta a saturação de vapor, né? Então, tenho mais vapor d'água, né? No ambiente, tá? A temperatura diminui, então eu tenho a mesma quantidade de vapor, mas eu tenho uma redução da temperatura, aquilo ali vai gerar uma transformação do estado, né, de vapor para líquido, tá? Ou então eu tenho uma elevação do ar, né? Eu tenho um ar que está em repouso, né, digamos assim, e de repente ele é elevado, aquela mudança de altitude vai também ocasionar com que o vapor d'água ele vá mudar de estado e vai transformar-se em nuvens, tá? Esses 3 tópicos aí eles vão gerar então uma mudança no estado físico do vapor d'água e vai gerar consequentemente nuvens, tá? Os 10 tipos principais de nuvens, tá? Essas são as nuvens que a gente vai estudar. Coloquei aqui essa transparência para dar uma visão geral aí do que vocês vão precisar saber, né? A gente vai ver nos próximos slides aí, uma por uma, qual a característica de cada uma dessas nuvens aí, tá? Mas o primeiro coisa que eu quero que vocês vejam, né, é que nós temos aí a classificação das nuvens em altitude, tá? Em altura, que nós temos aí nuvens altas, médias e baixas, tá? Vamos ter aí características também quanto ao aspecto, ok? Então, quanto ao aspecto físico, né, nós vamos ter 2 tipos de nuvens, as nuvens cumuliformes e as nuvens estratiformes, ok? Então, nuvens cumuliformes, o que seria cumuliformes, né? A gente associa aí com acumular, né? Uma acima da outra, então é uma nuvem de desenvolvimento vertical, tá? É uma nuvem alta, né? Ela tem uma altura grande, tá? Então, tudo que tiver aí acumulando, né, está associada à instabilidade, né? Por quê? Porque nós temos correntes, são necessárias correntes, lembram que são correntes, né? É o vento na vertical, né? Então as correntes elas são necessárias para formar esse tipo de nuvens, né? Então por isso que ela está associada com instabilidade, né?
está associada com o tipo de gelo claro, né, que é um tipo de gelo bastante perigoso aí para a aviação, e também está associada à turbulência, né, justamente por causa daquelas correntes que eu falei para vocês. Então, turbulência nada mais é do que uma diferença, né, de pressão do ar. Então, o ar subindo e descendo vai gerar uma turbulência, né? E as nuvens estratiformes, elas estão já relacionadas com estabilidade, né? Então, quando eu tenho nuvens estratiformes, eu tenho uma estabilidade no tempo estável, né? Pode ser um tempo encoberto ou tempo claro, mas ele vai estar estável, né? Não vai ter grandes mudanças de tempo, né? Essas nuvens estratiformes, elas são mais achatadas, né? Elas têm um desenvolvimento horizontal, você não tem aquele aspecto acumulado, né, de cúmulos, né, de uma em cima da outra, uma nuvem alta, né? É uma nuvem bastante achatada, né? Ela fica praticamente aí na mesma altura, tá? E forma o gelo tipo escarcha, que é um gelo de mais fácil remoção, tá? Então, que é importante a gente saber, nuvens estratiformes e cumuliformes. As estratiformes estão relacionadas com estabilidade e as cumuliformes com instabilidade, ok? Aí, desse relacionamento, vocês já tiram, né, vários outros aspectos, né, como eu falei ali, correntes, gelo, turbulência, ok? Os processos de formação, como são formadas as nuvens, então? Elas podem ser formadas através do processo de convecção, tá? Esse processo de convecção, ele gera nuvens cumuliformes, tá? Que processo é esse? Através de correntes, né? Correntes de ar. Então, ocorre o aquecimento, né, através do sol, então aquece o ar e esse ar acaba subindo, né? E o ar que está em cima, mais baixo, mais frio, vai descer. Então, esse tipo de convecção, né, é que vai gerar as nuvens cumuliformes, tá? Associado, então, como eu falei, a área instável, né, e desenvolvimento vertical das nuvens, né? Então, se eu tenho correntes, né, sempre que eu tiver correntes, eu tenho desenvolvimento vertical e eu tenho nuvens cumuliformes e área instável, tá? Processo de formação orográfico, tá? O processo orográfico ele está relacionado com o relevo, né? Então, geralmente esse tipo de nuvem é formado próximo de uma montanha. Por quê? Porque o vento ele vai jogar aquele ar, né, mais baixo, né, vai fazer com que ele suba por conta do relevo, né? Então o vento vai bater na montanha e vai se ver obrigado a subir. Quando ele subir, ele vai encontrar uma região de menor temperatura, tá? E vocês viram lá que um dos processos de formação das nuvens é quando eu tenho uma redução de temperatura. Quando tem redução de temperatura, ocorre a condensação do vapor d'água e vai gerar essas nuvens orográficas, tá? E normalmente, né, vai acontecer, eu diria sempre, né, a barlavento das montanhas. Por quê? Porque é de onde o vento vem, né? Barlavento significa de onde o vento vem. Então, se o vento vai vir de um dos lados da montanha, vai subir, vai gerar a nuvem naquele lado, tá? No lado oposto, não vamos ter nuvens, tá? Até porque ali o ar vai estar descendo, tá ok? E vai ser uma região de ar turbilhonado. Um outro processo de formação é o processo de advecção, tá? Também está relacionado com o vento, né? Então eu tenho uma massa de ar, né, que ela vai se deslocar. Eu posso ter um ar mais aquecido se deslocando sobre uma superfície mais fria, né? Então essa mudança de temperatura vai gerar também uma condensação do vapor d'água, tá? Ou eu posso ter um ar mais frio, né, se deslocando aí sobre um ar mais aquecido, tá? Da mesma forma, essa diferença de temperatura vai gerar uma nebulosidade, tá? E aí se eu tenho aí o ar mais frio, né, o ar mais aquecido se deslocando abaixo do ar mais frio, eu vou ter uma nuvem cumuliforme, tá? Se eu tenho o ar aquecido se deslocando acima aí do ar mais frio, eu tenho uma nuvem estratiforme. Um dos processos de formação é o dinâmico, né? Então, o dinâmico está associado a frentes frias, tá? Então, é o quê? É uma massa de ar que ela vai se deslocando e encontra uma região com uma temperatura, umidade diferente. Então, essa movimentação dessa massa de ar, inevitavelmente vai acabar gerando nuvens, tá?
Então, é comum a frente fria e áreas de instabilidade. Logo, normalmente são formadas nuvens cumuliformes, né? Eu falei para vocês, instabilidade, cumuliformes. Sobre a estrutura física, né? Nós temos aí, então, nuvens líquidas, né? Formadas por vapor d'água, né? Por água no estado líquido, tá? Essas nuvens líquidas, elas estão relacionadas a baixas altitudes, tá? Formadas por gotículas de água e temperaturas positivas, né? Temperaturas baixas, mais positivas, tá? As nuvens sólidas, elas já estão relacionadas a altas altitudes. Por quê? Porque a temperatura é mais baixa, né? Então, a temperatura mais baixa vai permitir a formação, a cristalização dessas gotículas de água, né? Então, as nuvens mais altas são sempre sólidas, tá? Porque estão relacionadas com baixa temperatura. As nuvens mais baixas vão ser nuvens líquidas, né? E a médias altitudes eu vou ter nuvens mistas, né? Elas vão estar sendo formadas parte por cristais de gelo, parte por gotículas de água, né? São a médias altitudes ali que vai ser formado pelos dois tipos de estado físico da matéria, ok? Quanto à altura, eu vou ter as nuvens baixas, né, que são as nuvens que se formam até 2 quilômetros de altura, né? Sempre vão ter estrutura líquida e todas elas podem produzir precipitações, tá? As nuvens médias são as nuvens que são formadas de 2 a 8 quilômetros, como eu falei no slide anterior, sempre estrutura mista, né? Então posso ter parte líquida, parte sólida, né? E as nuvens altas, a partir aí de 8 quilômetros, elas vão ter sempre uma estrutura sólida, ok? E elas não vão produzir precipitação, tá? Porque, né, a temperatura lá é muito baixa, né? Então, nuvens altas não produzem precipitação. E o último aspecto que a gente vai estudar das nuvens é a classificação quanto ao gênero, né? Então, basicamente o formato, né? Ela se baseia no formato e a altura da base da nuvem para classificar em gênero, né? Então, a primeira delas que a gente vai ver é a nuvem cirrus, né? Então, a nuvem cirrus é uma nuvem alta, ou seja, formada por cristais de gelo, né? A gente já aprendeu que as nuvens altas são sempre formadas por cristais de gelo, tá? E ela indica ventos fortes e mudanças nas condições de tempo. Então, o aspecto dela é um aspecto fibroso, né? E ela é bem branca, tá? Então, a nuvem cirrus. É importante a gente saber o nome, né? E a sigla também. Então, cirrus, CI. A nuvem cirrocúmulos, né? Então, todas as nuvens altas, elas vão sempre começar com cirro, né? Então, essa é uma dica aí para a gente estudar. Então, a nuvem cirrus é uma nuvem alta, né? A cirrocúmulos é uma nuvem alta também, só que como ele tem esse cúmulos, né, no nome, é uma nuvem que já tem algum desenvolvimento vertical, né? Então, vocês podem observar aí pela foto, né, que ela aparenta já ser uma nuvem um pouquinho mais grossa, digamos assim, né? Você consegue observar algum volume maior nela, né? Diferente daquela nuvem cirrus, que ela é mais fibrosa, né? Então, a cirrocúmulos, ela tem algum volume, logo está relacionada com correntes, né? A gente viu que as nuvens cúmulos, né, elas estão relacionadas com correntes e instabilidade, né? Então, indica turbulência em níveis elevados. Por quê? Porque vai ter correntes ascendentes e descendentes ali, então vai ter turbulência, tá? Cirrocúmulos, nuvem alta. E a última das nuvens altas, né, é a cirrostratus, né? Então, cirro indica nuvem alta e a stratus significa que ela não é uma nuvem que está relacionada com correntes, né? Ela é uma nuvem estratificada, né? Uma nuvem de aspecto horizontal, né? Então, ela o que é mais característico nela é que você consegue observar o sol borrado, né? Então, como se fosse um véu, né, uniforme e transparente, né, encobrindo o céu, e tem a figura do halo, né? Esse halo é justamente essa percepção de que o sol está meio borrado ali, né? Porque ela acaba escondendo um pouco do sol, tá? Essa nuvem também tem a característica, né, de gerar
o fogo de Santelmo, né? O que seria o fogo de Santelmo? É o atrito dos cristais de gelo dessa nuvem com a aeronave. Então isso aí vai causar uma eletricidade estática, né? Aquela mesma que a gente sente quando abre o carro, na porta do carro de manhã, né? Aquele atrito, né? Então chega a ser até visível, assim, a gente consegue observar, né, alguns filetes de eletricidade durante o choque aí dos cristais com a aeronave, tá? Então encerramos aí as nuvens altas, então cirrostratos e cirrocúmulos, tá? Agora, iniciando as nuvens médias, nós temos dois tipos de nuvem média, né? Altocúmulos e altoestratos, tá? Então, altocúmulos é uma nuvem média, né, que tem aquela característica, né, de ser um pouco mais densa, tá? Então, indica também turbulência, né? Vocês lembram que sempre que tiver nuvens cúmulos vai estar associado aí com turbulência, né? E essa nuvem ela tem a característica de não produzir precipitações na superfície, tá? Se ela tiver água em estado líquido, né, essa água ela não vai atingir a superfície, né? E a segunda nuvem média é a altoestratos, tá? Então, a altoestratos é uma nuvem média e é como se fosse a cirrostratos, né? Só que a uma altura menor e ela não vai gerar aquele halo, tá? Então ela vai encobrir totalmente o Sol, tá? E nessa nuvem a gente vai ter a formação aí de gelo tipo escarcha e ela pode produzir aí um tipo de chuva leve, ok? Agora vamos iniciar aí as nuvens mais baixas, né? Que são aquelas nuvens que produzem precipitações, tá? Então a nimbostratus é uma nuvem baixa, a média pode ser baixa, pode ser média, tá? E é uma nuvem bastante escura, tá? Nimbo significa chuva, né? Então ela produz aí chuva moderada a forte, tá? É uma nuvem que não produz turbulência, né? Uma característica dela, não produz turbulência, tá? Mas ela forma sim gelo tipo escarcha, tá? A nuvem stratus é uma nuvem baixa também, tá? É uma camada uniforme e suave, tá? Semelhante ao nevoeiro, tá? Tem o topo bastante uniforme e ela produz um chuvisco, né? Então, não está associada a correntes, né? Ou seja, não está associada aí a turbulência, mas é uma nuvem que pode produzir precipitações, tá? E ela é uma nuvem bastante suave também, não é uma nuvem pesada, né? A nuvem estratocúmulos, então, é uma nuvem baixa, tá? Ela tem a característica de associar estabilidade com instabilidade, né? Então, eu tenho uma nuvem que é estável nos ambientes fora dela, né? E dentro dessa nuvem eu tenho bastante instabilidade, né? Uma nuvem que pode provocar também chuva fraca. A nuvem cúmulos, propriamente dita, tá? É uma nuvem baixa, associada a correntes convectivas, é aquela que está associada aí com aquecimento, né? Então, correntes, tá? Pode estar associada aí com instabilidade, né? Aliás, está associada com instabilidade, pode estar associada com turbulência também, né? É de pequeno desenvolvimento, né? Base achatada, tá? E é uma nuvem que não produz precipitação. A cumulonimbus, né? É a nuvem que tem o maior desenvolvimento vertical, tá? Ela é formada através de fortes correntes de ar, né, no seu interior, então ela começa nos primeiros níveis com correntes ascendentes e na maturidade ela já tem correntes ascendentes e descendentes, e a nuvem mais perigosa para a aviação, porque ela pode gerar granizo e correntes de vento, que a gente vai ver mais para frente aí, a wind shear, tá? Para a gente memorizar, né, uma pancada de nuvem dessa, né, tem um jeito mais fácil da gente lembrar disso daí, tá? Então, observando, né, o nosso corpo, cabeça, abdômen e sapato, né? Então temos aí cabeça, as nuvens que começam com C, cirrocúmulos e cirrostratos, tá? Abdômen, né, que é a parte média do nosso corpo, ou seja, nuvens médias, altocúmulos, altoestratos e nimboestratos, tá? E as nuvens baixas, né, sapato, stratos e estratocúmulos, ok? Lembrando que nós temos nuvens de desenvolvimento vertical também, tá? Então, é acúmulos e acumulonimbus, ok? É uma forma aí mais fácil da gente memorizar um pouquinho esses nomes todos esses nomenclatores que é importante aí para as provas, tá? Aqui mais um exemplo, né, para a gente gravar aí as nuvens
cirrocúmulos, cirroestratos e cirros, nuvens altas, tá? Altocúmulos e autoestratos, umas nuvens médias, né? E as demais nuvens aqui, nuvens baixas, lembrando que a cumulonimbus é aquela nuvem de grande desenvolvimento vertical. Então, temos também uma nuvem que se denomina, né, o TCU, tá? É o cumulonimbus no estágio de maturidade, né? Significa Towering Cumulus, que é uma nuvem bastante perigosa para a aviação. Ok? Muito obrigado.